Você já parou para pensar o quão Deus tem agraciado você? Você já parou e já refletiu o quão a graça do Senhor está sobre a sua vida? Pois é, hoje você vai entender que ser grato a Deus, em definitivo, é a melhor coisa para a sua vida. Amém. Sejam bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a palavra do nosso Deus sendo ministrada através deste vídeo que vai impactar a sua vida e vai impactar a vida de outras pessoas, pessoas do seu meio, do seu trabalho, onde você estiver. Eu gostaria de te pedir uma coisa. No início desse vídeo, curta, comenta, compartilhe e envie para pelo menos 10 pessoas, porque a palavra hoje vai impactar o seu coração e vai impactar as pessoas à sua volta. Compartilhe com 10 pessoas. Amém? E agora sim, vamos ouvir o que o homem de Deus, o grande apóstolo e discípulo do Mestre Jesus, Paulo, escreveu na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58. Diz bem assim a palavra do Senhor: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, fazendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo a seguinte coisa: quanto mais você render no Senhor, trabalhar para Deus, evangelizar, ser ouvido para aquela pessoa que precisa e instruir as pessoas de acordo com a palavra, você será mais que abençoado diante de Deus. Meu querido e minha querida, sabe aquela pessoa que está no seu trabalho e que todo dia chega para você, não sendo uma pessoa que traz fofoca nem contenda, mas uma pessoa que precisa de um ouvido para desabafar? Seja esta pessoa. Ouça mais, entendeu? Fale menos. Há séculos atrás, os estoicos contavam a seguinte coisa: temos dois ouvidos e uma boca. Isso quer dizer o quê? Com dois ouvidos você consegue ouvir e com uma boca apenas você consegue falar. Traduzindo mais ainda, ouça mais, fale menos, porque quanto mais você ouvir, mais você pode, através do que o Espírito Santo vai falar contigo, ministrar na vida dessa pessoa que está enfrentando uma luta, está enfrentando uma dificuldade. Agora, se a coisa for muito, mas muito séria, você pode direcioná-la a procurar um médico ou procurar um jurídico. Por que não? Queridos, quanto mais você faz a obra de Deus, mais Deus vai te abençoar. Perdão, eu falei para falar com a pessoa, procurar um médico e procurar um jurídico, não quer dizer que você não está fazendo a obra. É que certas coisas só são descobertas através de exames e através de conversas específicas. Você não tem como saber se aquela pessoa pode chegar para ti e falar que está com insônia, dor de cabeça, se ela precisa tomar um remédio psiquiátrico. Você não sabe se a falta de sono é porque aquela pessoa está enfrentando um problema judicial, ou ela foi processada, ou estão ameaçando ela de tirar a sua vida, você não sabe. Por isso que naquele momento, enquanto a pessoa estiver falando, ouça o que ela vai falar. Fecha a sua boca, entendeu? Deixa ela falar e Deus vai falar através de você. Amém? Queridos, é só você ver o próprio exemplo de Jesus. Jesus falava pouco, agia muito mais. Só de Jesus estar andando no meio daquelas pessoas quer dizer o quê? Que Jesus, ele fazia muito mais a obra. Pessoas tocavam nele e eram curadas. Pedro, anos depois, e Paulo, mesmo estando presos, as pessoas pegavam os lenços que Paulo e Pedro secavam o rosto e tocavam nos doentes. E olha para você ver que a unção de Deus na vida desses dois homens, ela era completa e plena.
Já imaginou? O suor do rosto em um lenço. Tocava numa doença, a doença era curada. O lenço era levado para pessoas que estavam enfrentando problemas mentais, problemas espirituais, e os demônios saíam em nome de Jesus. Você já se viu nessa situação? Eu acho que não, mas imagine se você estiver nessa situação, onde você ergue as mãos, a doença cai, onde você dá um comando e aquele demônio, aquela tribulação na mente da pessoa, ele cai por terra. Você já pensou nisso? Então pense, comece a deixar que Deus te use para livrar aqueles que estão presos, que estão cativos. Amém. Isso também é fazer a obra de Deus. Sabia? E se você não sabia, entenda: os homens e mulheres de Deus, todos aqueles que em algum momento do Antigo Testamento até o Novo, que permitiram Deus usá-los, todos eles foram abençoados em todas as áreas da sua vida, na área espiritual, na área da saúde, na área familiar, na área financeira. Todos foram abençoados. Todos. Mas eu quero te dizer uma coisa: tome cuidado com aquilo que você pode falar que não for de Deus. A nossa boca tem que ser controlada. No livro de Tiago e no próprio livro de Provérbios escrito por Salomão, fala para nós termos cuidado com a nossa boca, termos cuidado com a nossa língua, porque não pode, de forma alguma, jorrar bênção e maldição ao mesmo tempo. Amém? Cuidado, meu querido e minha querida, cuidado com as palavras que você profetiza na vida do seu filho, na vida da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais, dos pais do seu cônjuge. Cuidado, cuidado com as palavras que você profetiza contra os seus familiares. Cuidado, você pode estar fazendo com que o mundo espiritual mexa contra a vida dessas pessoas e eventualmente vai mexer contra a sua. Cuidado. Há anos atrás eu ouvi um pregador dizendo uma coisa que a partir desse dia mudou totalmente a minha forma de falar alguma coisa contra alguém. Sabia, se você profetizar bênção na vida de uma pessoa, a bênção chega primeiro até você para depois ir até a outra pessoa? Se você não sabia, fique sabendo, porque isso acontece e muito. Agora, se você profetizar maldição sobre a vida de uma outra pessoa ou aquela pessoa que você está falando mal, a bênção chega da mesma forma junto com a maldição. Se a bênção chega, imagina a maldição, meu querido. Se você profetizar bênção na vida de uma pessoa, mesmo aquela pessoa que não gosta de você, a bênção chega na sua casa primeiro e vai para ela. A mesma coisa acontece com a maldição. Se você profetizar a maldição contra alguém, ela bate primeiro na sua casa para depois ir na casa daquela pessoa que você profetizou maldição. Pare e pense. Comece a analisar quantas pessoas que você conhece, por mais que tenha carro do ano, uma casa enorme com 4, 5 quartos, por mais que ela tenha dinheiro na conta, olha para você ver. Toda pessoa que profetiza maldição contra uma outra, a vida dela só vai regredir. Ela pode ter o que for: dinheiro, carro, influência, amigos. Sabe o que vai acontecer? Nada disso vai salvá-la se em algum momento da sua vida o inimigo fazer com ela o que fez com Jó. Uma pessoa despreparada espiritualmente é alvo fácil do maligno. Satanás não pensa duas vezes em querer atacar cada um de nós. Mas ouça o que Cristo disse.
No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aqui Jesus está sendo cirúrgico, objetivo e direto. Ele, Pedro, falou um monte de asneiras. Na sequência, Pedro falou com Jesus: Não, mestre, estou pronto para ir contigo até a morte. Jesus vira e fala: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E só para que você entenda, Pedro era um dos mais fiéis discípulos de Cristo, assim como eu sou e você é. Só que Pedro, naquela época, ele era o cabeça mesmo. Tanto é que na ascensão de Cristo aos céus, sabe quem foi o primeiro que se levantou lá em Atos capítulo 2 para falar com aquele povo que estavam duvidando que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo às 9 da manhã? Pedro. Pedro foi o mais ousado de todos os discípulos de Cristo Jesus naquele tempo. Hoje em dia, se você pedir a Deus a unção de Pedro, ela estará sobre a sua vida, meu amado e minha amada. Mas voltando aqui, neste capítulo que nós lemos, temos algumas camadas no capítulo 22, mas nos versos 31 e 32 temos uma camada principal. Jesus falou com Pedro a seguinte coisa: Pedro, te enxerga, meu filho, presta atenção, cara. Você está falando coisas que eu já sei, porém, antes de você abrir a boca, mesmo eu estando aqui com vocês, o meu espírito em oração foi até o Pai. E eu fui como um advogado defender você e todos os discípulos. O inimigo queria pegar vocês, colocar numa peneira, triturá-los, amassá-los, destruí-los na fé, acabar com a reputação de vocês antes mesmo da minha ascensão aos céus. Porém, eu fui ao Pai e pedi: Pai, eles ainda não estão prontos. Pedro não está convertido, ele está convencido que é discípulo. Ele não está convertido. Quando ele se converter, ele será um dos maiores, dará testemunho e fará coisas maiores do que eu fiz aqui nesta terra. E realmente, quando Pedro se converteu, ele se tornou um dos grandes, um dos maiores pregadores do evangelho de todos os tempos. Amém? E Deus está falando contigo no dia de hoje. Quer se tornar um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus? Comece agradecendo o dia, termine o dia agradecendo pelo que você tem. Seja uma pessoa grata, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Está enfrentando lutas? Não fale para ninguém, fale com Deus. Se te perguntarem o que você está passando, você vira e fala: está tudo bem, graças a Deus. Quando você fala isso, você não está negando que você está tendo lutas e dificuldades, você está declarando que as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida, mesmo enfrentando lutas, adversidades, provações. É isso que Deus se agrada. Quanto mais você o glorifica, mais perto dele você estará. Em meio a tempestades, em meio a provações, Jesus, se estiver no barco contigo, mesmo ele dormindo, ele está lá e ele vai fazer o milagre em sua vida. Amém? Nesse momento quero convidar você para orarmos. Você que pode, feche os seus olhos, levante a sua mão direita e oremos. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor dos Exércitos, entendemos que o Senhor quer nos usar assim como o Senhor usou os seus discípulos. E também o Senhor nos livra das mãos de Satanás, assim como o Senhor livrou Pedro e todos os outros do vale da sombra da morte, das garras do adversário, do inimigo. Em o nome de Jesus, Pai, nós entendemos.
Gratidão gera a bênção do Senhor. Pai, fecha a nossa boca para reclamação, fecha a nossa boca para murmuração. Se alguém chegar perto de nós no dia de hoje, querendo ouvir uma palavra, um conselho, que não saia da nossa boca aquilo que está no nosso coração, se for coisa que não te agrada, se for para sair que seja paz, prosperidade em todas as áreas e principalmente a palavra do Senhor que vai sair em o nome santo de Jesus, porque nós entendemos que somos nação eleita do Senhor, povo escolhido para ser luz ao invés de trevas, sal para trazer o tempero que este mundo precisa. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Cuida daquilo que nos pertence. Cuida dos nossos interesses, Pai, porque vamos cuidar daqueles que o Senhor quer que nós venhamos a cuidar. Guarda, Pai, a nossa entrada, a nossa saída, em o nome de Jesus Cristo. Guarda os nossos filhos, guarda aos casais, sejam de namorados, noivos, solteiros de todas as espécies, viúvos, viúvas, em o nome de Jesus. E Pai, pessoas precisam da tua mão no dia de hoje. Senhor, traz resposta para aquele que está buscando em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, querido Deus e eterno, glorioso, majestoso Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. E se você foi abençoado com a palavra do dia de hoje, peço a você que se inscreva no canal, curta, comenta, compartilhe, envie para 10 pessoas. 10 pessoas hoje serão abençoadas através do seu compartilhamento. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.